Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, hoje eu vou ter que te dar boa tarde, desculpa, porque o sol tá aqui, ó, batendo na minha cara, brilhando em São Paulo. Tudo bem? Tudo bom, Débora? E olha que a gente nem tem horário de verão, mas hoje realmente o sol demorou. De manhã não tava esse sol, não, mas quando saiu, saiu com força. Boa tarde, boa noite para você e para todo mundo. Muito bem, são 6h04, nós voltamos a Brasília. O Igor Cardim tem mais detalhes sobre a decisão de Davi Alcolumbre em relação à quebra de sigilo de Lulinha. Ô Igor, boa tarde barra boa noite para você. Você sabe que aqui também ainda não anoiteceu, Débora. O dia tá claro aqui. Boa noite para você, para a Vera e para os nossos ouvintes. Pois é, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, rejeitou o pedido apresentado pelo PT e por parlamentares para anular a aprovação da quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Alcolumbre confirmou a validade da votação na CPMI do INSS, que aprovou o requerimento da quebra de sigilo. Segundo ele, não houve desrespeito flagrante ao regimento interno do Senado, nem à Constituição que justificasse uma intervenção excepcional da presidência para poder anular aquela decisão da comissão que a gente lembra foi tomada depois de literalmente um barraco entre a oposição e também parlamentares da base do governo. O presidente do Senado disse que o parecer foi embasado pela advocacia do Senado, por técnicos da casa e também pela análise das imagens da sessão. Ele também confirmou o número apresentado pelo presidente da CPMI, Carlos Viana, de 31 parlamentares presentes no momento da deliberação. Com esse quórum, mesmo considerando que os 14 governistas tenham se levantado contra a quebra do sigilo, o número não seria suficiente para alcançar a maioria necessária de 16 votos para reverter essa decisão. Alcolumbre ressaltou ainda que o presidente da comissão não vota, mas que mesmo assim está mantido a aprovação da quebra de sigilo. O quórum de presença no momento, registrado pela advocacia e pela Secretaria-Geral da Mesa, mostrava no painel e verificado na votação anterior, era de 31 parlamentares. A maioria. Desta forma, ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação. Lembrando que esse pedido de quebra de sigilo foi apresentado pelo relator da CPMI com base em uma representação da Polícia Federal que apura a ligação de Lulinha como destinatário indireto de repasses ligados ao esquema bilionário. Débora. Obrigada, Igor. Aliás, fica por aí que tem um outro negocinho de CPMI do INSS que a gente quer perguntar para você. Ô Vera, essa decisão de Alcolumbre tem recados? Desde a semana passada ele vem tomando decisões que tem cara de quem está insatisfeito, quem está descontente com o governo, né? Então essa é mais uma delas. Havia uma expectativa de que ele podia até demorar um pouco mais para anunciar a sua decisão, o seu veredito, mas ele o fez logo, com base num pedido de análise técnica que ele tinha feito já na semana passada, a assessoria jurídica e parlamentar da casa, e é o segundo, por assim dizer, recado que ele manda. O outro era mais claro, né? Porque era possível você ter votado a medida provisória do Redata antes que ela caducasse. Havia tempo suficiente para isso, embora tenha chegado em cima da hora e ele já tenha dito em outras ocasiões que não é satisfeito com o fato de que o Senado sempre fica com poucas horas para analisar medidas provisórias, etc. Se tivesse boa vontade, poderia ter votado a MP, ainda mais porque ela diz respeito a um programa que é ali meio suprapartidário. Todos os partidos apoiam o
Predata, ele gera muito emprego, essa coisa de atração de data centers é uma coisa que interessa a estados governados pela oposição também, então escolheu para mandar um recado um programa que é meio suprapartidário, mas ali era um recado claro, ficou muito evidente que ele estava insatisfeito, tanto que ele não atendeu o Haddad, não atendeu o Dario Durigan, né? E o presidente Lula, na ocasião, foi aconselhado a procurá-lo diretamente, a conversar com ele, porque havia, portanto, alguma insatisfação ali. Não sei se o Lula chegou a fazer esse contato com ele, mas o fato é que menos de uma semana depois vem essa nova decisão, uma decisão bastante desfavorável ao governo, porque diz respeito ao sigilo do filho do presidente. Então, ainda que o Supremo já tenha quebrado antes o sigilo do Lulinha, agora a CPMI vai receber diretamente esses dados, não vai ser necessário que haja compartilhamento. E a partir daí, a partir do momento em que chega numa comissão com vários subrelatores, com relator, com o presidente, a chance de um vazamento é maior. E isso vai transformando o filho do presidente no protagonista dessa CPMI, embora ele não seja, ele não é investigado diretamente pelos desvios em aposentadorias. A ligação dele é indireta, mas aos poucos ele vai virando protagonista da investigação.